Esses quadradinhos aqui são o número de semanas da vida de alguém que vive até 90 anos. Deixa eu te mostrar o meu gráfico. Essa aqui é a minha vida. Ou seja, essas são as semanas que eu já vivi e isso aqui é o que eu tenho de sobra se eu viver 90 anos. Cara, onde que você tá aqui nesses quadradinhos? Quanto tempo você tem? E na real, a gente nem sabe quantos quadradinhos a gente tem. O que eu queria te dizer? Para de deixar para depois, cara. Para de deixar para amanhã, para viver o que Deus tem para você. Só que tudo começa com você gastando tempo devocional, de devoção a Deus todos os dias. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo. E cara, eu tô acreditando que esse vídeo vai ser um dos vídeos mais fundamentais aqui do canal Jesuscope. Por quê? Porque a gente quer te ajudar naquilo que é um pilar, é uma coluna da vida cristã. E se você ajeitar isso, se você resolver isso, eu tenho certeza que vai ter um destravar na sua história, na sua vida com Deus, que é a vida devocional. E eu quero falar sobre 7 inimigos da vida devocional. 7 inimigos, 7 coisas que nos impedem de ter uma vida devocional intensa da forma que Deus deseja. Então vamos lá, vamos para cima. Seguinte, o que eu fiz? Eu perguntei no Instagram, no Stories, lá naquela caixinha de perguntas, o que impede você de ter uma vida devocional do jeito que você deseja ou da forma que os grandes homens de Deus tiveram, as grandes mulheres de Deus tiveram. E aí a galera começou a responder. O que a gente fez? A gente viu quais respostas se repetiam, qual aparecia mais, quais apareciam menos, e a gente selecionou as 7 principais. Então, a ordem que eu vou falar aqui é pela ordem que foi aparecendo, que mais apareceu lá, ok? E eu tenho certeza que você vai se identificar e nós vamos pensar em como vencer cada um desses inimigos, aquilo que nos impede de ter uma vida devocional. Vamos lá. A primeira coisa que apareceu é tempo. Presta atenção. Dificuldade de me organizar com o tempo, dificuldade de me organizar com a minha agenda. Você se relaciona com isso? Faz sentido para você? Você também tem essa dificuldade com a sua agenda de achar tempo para ter a sua vida devocional? Eu vi que isso é muito comum nos comentários lá, de quem trabalha e faz faculdade. Vi que é comum para quem teve filhos recentemente, quem casou recentemente. Por quê? Porque teve uma quebra na rotina e não conseguiu voltar a fazer devocional, não conseguiu encaixar na sua rotina. Então, o que fazer em relação a organizar o seu tempo? E eu queria te dar uma dica. É o seguinte, para esse vídeo, nós vamos disponibilizar um PDF para você, tá? O link tá aqui na descrição. Você vai baixar esse PDF, tá? Você vai fazer o download dele e você vai poder acompanhar tudo que eu tô falando. Então, tudo que eu falar vai estar nesse PDF e alguns recursos a mais lá, uns exercícios para te ajudar a vencer cada um desses inimigos. Então vamos lá. A primeira questão é o tempo. Então o que você vai fazer para a gente começar aqui? Tem uma folha no PDF que é para você escrever toda a sua agenda, ok? Cara, tem que ter paciência, tem que sentar e escrever a sua agenda, tá? O que eu faço às 7 da manhã? O que eu faço às 8 da manhã, o que eu faço às 9 da manhã, o que eu faço às 10, às 11, ao meio-dia, à noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E aí você vai conseguir visualizar os buracos que tem na sua agenda. Presta atenção, quando você fizer esse exercício, não sei se você já fez, você sentar e escrever, você vai ver que tem alguns buracos na sua agenda e você vai perceber aonde você pode encaixar o seu devocional, o seu tempo devocional. Porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que a gente não tem tempo. A gente tá olhando e falando, cara, não tem tempo para nada. Quando você senta e coloca no papel, você vai ver aonde você perde tempo. Então, ao colocar tudo no papel, você vai ver os buracos e você vai poder olhar e falar, cara, o que eu deveria eliminar aqui? Então, depois de ter colocado tudo no papel, eu quero que você pegue uma caneta e você risque aquilo que você precisa eliminar da sua agenda, aquilo que está atrapalhando você. Agora, o que eu vou riscar, Douglas? O que eu risco? Aí você vai deixar de lado um pouquinho
esse papel com a sua agenda inteira. O que você vai fazer? Você vai pegar um outro papel, que também está nesse PDF, e você vai escrever as suas 5 principais prioridades. Presta atenção. 5 principais prioridades na vida. Como que você vai fazer isso? Colocando em ordem o que é prioridade para você. Então, você vai fazer um papel, isso que eu fiz só um rascunho para você ver, mas você vai fazer bem bonitinho aí, com as 5 prioridades. Então, por exemplo, você vai colocar número 1, isso aqui a gente vai ter que concordar, Deus. Você nasceu para a glória de Deus, você existe para a glória de Deus. Qual é a prioridade número 1, Douglas? Deus, Jesus, buscar a face de Deus. Então, essa é a prioridade número 1. Número 2, eu coloquei família, saúde, trabalho, igreja. Então, você vai colocar a sua ordem. Claro que número 1 a gente vai concordar. Repara no tamanho da fonte do número 1 em relação ao número 2, 3, 4. Ok? Porque é o número 1, é a prioridade. E você vai pegar essa folha, presta atenção, e você vai colocar num lugar visível, onde você vê todos os dias, ok? Agora, você vai pegar essa folha das prioridades e você vai pegar a sua agenda. E eu quero que você olhe se a sua agenda ela está alinhada com a sua folha de prioridades. Quando eu olho para minha agenda, eu enxergo que Deus é a prioridade. Quando eu olho para minha agenda, eu enxergo que minha família é uma prioridade. Quando eu olho minha agenda, eu enxergo que minha saúde é uma prioridade. Mas vamos focar aqui no tempo devocional. Cara, o que você poderia eliminar que não está na sua lista? Coisas que você faz que não tem a ver com a sua lista de prioridades, que você poderia eliminar para você encaixar esse tempo de qualidade com Deus. Pelo menos reservar aí 1 hora no seu dia, todos os dias. O que você pode eliminar? Então, você vai escrever a sua agenda completa, a sua lista de prioridades e verificar os buracos da sua agenda e aquilo que você pode eliminar. Um grande segredo, eu conversando com pessoas, entrevistando pessoas que elas me disseram, é aprender a dormir mais cedo. Geralmente, os tempos que a gente desperdiça é à noite, né? É à noite que a gente começa a fazer coisas que a gente está cansado, então a gente sempre vai para coisas mais passivas, como assistir algo, ver algo que é puro entretenimento. E se você dormisse 1 hora mais cedo, para que você pudesse acordar 1 hora mais cedo? E aí muita gente já vai me falar assim, mas eu não funciono de manhã eu não funciono, Douglas, eu não funciono. Primeira coisa, gente, muitas vezes isso é simplesmente um bloqueio mental, ok? Você programou sua mente para isso. Se você ficar repetindo, eu não funciono de manhã, 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 adivinha? Você não vai funcionar de manhã. Então, se você começasse a falar com você, não, cara, eu vou acordar mais cedo. Por quê? Porque Deus é minha prioridade, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Só que para isso, você tem que dormir 1 hora mais cedo. Não adianta você querer acordar 1 hora mais cedo e não dormir tarde, porque você realmente vai ficar extremamente cansado até para suas atividades do dia. Então, dorme 1 hora mais cedo e acorda 1 hora mais cedo. Mas, cara, eu tenho muito sono de manhã. Algumas dicas. Faz algum exercício físico antes de começar o devocional. Café, para mim, funciona muito bem. Tomar uma xícara de café e até o processo de fazer o café e tomar me desperta. Banho desperta a galera. Então, vai, toma um banho, faz um alongamento, toma uma xícara de café e vamos ter um tempo de qualidade com Deus. Então eu queria até te indicar um livro sobre isso, a gente não tem na nossa loja, mas você pode encontrar aí em várias lojas, é um livro muito famoso que é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Cara, é demais o livro, vai te ensinar quão poderoso é aprender a acordar mais cedo e aproveitar mais as primeiras horas do dia. Segunda coisa que mais apareceu nas respostas, cansaço. Douglas, cara, não dá, eu tô nessa época de faculdade, TCC, eu tô nessa época, eu tô com um filho de 1 ano, um de 4, um de 6, não dá, eu estou extremamente cansado, eu pego a Bíblia para ler, eu durmo lendo a Bíblia porque eu tô extremamente cansado. E, cara, isso é real, cada vez a gente tem mais atividades no nosso dia. Agora, o que daria pra gente fazer? Queria pensar junto com vocês aqui. A primeira coisa que você precisa compreender é o valor, o propósito desse tempo devocional. Cara, se a gente não compreender qual é o propósito e o quão valioso é esse tempo, quão importante é esse tempo, a gente não vai conseguir, ok? Porque, por exemplo, você está extremamente cansado, você tem 3 filhos, sim? Você está fazendo faculdade, você tem o seu trabalho. Deixa eu te perguntar, você fica sem comer o dia inteiro? Não? Você fica sem ir ao banheiro o dia inteiro?
Não, então você dá um jeito para comer, você dá um jeito para ir ao banheiro. Sim, por quê? Porque são necessidades básicas. Fica aqui, coloca a criança ali brincando com alguma coisa que eu tenho que almoçar. Você chama o seu marido, você chama a sua mãe, olha ele para mim aqui porque eu preciso fazer tal coisa. Por quê? Porque é uma necessidade. O problema é que a gente acha que tempo devocional é uma vaidade, é um a mais. Não! É tão importante quanto comer é passar tempo com Deus. Gente, entenda uma coisa, que nós... Olha que interessante. Deus cria a água. E o que ele coloca na água? O peixe. Então, o peixe precisa de água. Aí Deus cria a terra. E o que ele coloca na terra? As plantas. As plantas, para viver, precisam da terra. E aí, Deus cria a gente. E o que ele sopra em nós? Ele sopra o fôlego dele. Ele sopra a vida dele. O que nós precisamos para viver? Dele. Assim como comer, assim como ir ao banheiro, assim como respirar, é você passar tempo com aquele que te criou. Então a primeira coisa é entender o valor disso. Mesmo em meio ao cansaço, é você compreender o quão importante é isso. Agora, o que a gente precisa fazer, no primeiro momento a gente falou de gestão de tempo. Isso é muito importante. Mas nós temos que fazer também uma gestão de energia. Já parou a pensar nisso? Uma gestão de energia. Cara, muitas vezes a gente está fazendo várias coisas que roubam a nossa energia que a gente não precisava fazer, que a gente podia eliminar da nossa vida ou podia passar para uma outra pessoa fazer, porque você precisa fazer uma gestão de energia para reservar energia para aquilo que realmente importa. Aí eu quero agora que você faça o seguinte, eu quero que você volte para a sua agenda. Olhe na sua agenda e veja se tem algo lá que rouba a sua energia. Algo lá que drena a sua energia. Quais são as atividades que, cara, drena a sua energia? Eu quero que você olhe e pense, existe algo que dá para eu eliminar? Existe algo que daria para eu delegar, passar para alguém? Existe algo que eu poderia adiar, deixar para fazer mais para frente? Para quê? Para que sobrasse energia para eu gastar tempo com meu pai, para eu gastar tempo com meu Deus, aquele que me criou. Uma coisa extremamente importante de você começar a fazer, que vai mudar a sua vida, é você programar o seu dia seguinte. Cara, você já sentar hoje à noite para pensar o que você vai fazer amanhã. O problema, gente, é que a maioria de nós, e isso é uma questão do brasileiro, nós não temos o hábito do planejamento. Cara, para essa noite, senta e fala, o que eu vou fazer amanhã? Que horas eu vou acordar amanhã? O que eu vou fazer pela manhã? O que eu vou fazer à tarde? O que eu vou fazer à noite? Coloca isso. Aonde a minha energia é mais drenada. E se você puder, coloque o seu devocional sempre antes das atividades que drenam a sua energia, tá? E aí é por isso que a gente volta no acordar mais cedo, para que você possa então dar aquele tempo de qualidade para aquele que você declarou que é a sua prioridade número 1. Terceira coisa que apareceu, cara, e é muito interessante isso, quando a gente questionou o que te atrapalha de fazer devocional, de ter tempo a sós com Deus, terceira coisa que apareceu foi pecado. Olha só que interessante. Eu me sinto sujo, os pensamentos ruins, aí apareceu a masturbação, a pornografia, ou não conseguir me libertar de alguma coisa me impede de fazer devocional. E por quê, gente? Isso aqui já é por falta de entendimento do Evangelho. Olha só, por que eu digo isso? Porque se você não compreender a graça, o pecado vai te impedir de entrar na presença de Deus. Sabe qual é o problema? É que quando você pecou, né, como você está dizendo, como vamos usar o exemplo da masturbação, da pornografia, você fala, cara, eu tô me sentindo mal de entrar na presença de Deus. O problema é que, às vezes que você entrou na presença de Deus achando que era digno, você também não era. Entenda uma coisa, cara. Para que serve o devocional? O devocional serve para a gente contemplar Jesus. E ao contemplar Jesus, nós vamos sendo transformados à imagem dele. Então, se você pecou, é aí que você precisa ir para o seu tempo devocional. Mais ainda que você precisa. Olha o que Jesus diz. Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem está são, ou quem se acha são. Eu vim para quem está doente. Por quê? Porque eu sou a cura. Eu sou a libertação. Você está cativo? Vai para Jesus. Você está doente? Vai para Jesus. Você está preso no pecado? Vai para Jesus. Vai para o seu Pai. O grande erro é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva.
Quando eles erraram, quando eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. Só que Deus não é de quem você deve se esconder. Deus é o lugar aonde você deve se esconder. Olha só, Adão e Eva não deveriam ter se escondido de Deus, eles deveriam se esconder em Deus. Cara, tem perdão em Deus, tem cura em Deus, tem liberdade em Deus. Então pecou, corre para Deus. Pecou, chega à noite e vai para o seu tempo devocional, porque é ali que você vai ser curado. Cara, falar assim, olha, eu não vou pro devocional por causa de pecado, é como dizer o seguinte, olha, eu preciso me lavar todo, me limpar todo para entrar no banho. Ou como dizer, cara, eu preciso tomar remédio e me curar, porque hoje eu vou no hospital. Eu vou no médico, então eu tenho que estar bom para ir no médico. Porque não faz sentido nenhum. Ele é a cura, ele é a liberdade. Então, o que eu vou deixar para você nesse PDF? Eu vou deixar alguns versículos para você declarar ao iniciar o seu tempo devocional. Cara, eu vou deixar alguns versículos para você declarar como nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai entrar consciente, não é pelos meus méritos que eu estou entrando aqui, é pelos méritos de Cristo Jesus que eu estou entrando aqui. E veja, você vai declarar esses versículos nos dias bons e nos dias maus. Você vai declarar nos dias que você está mal, que você errou, que você está se sentindo culpado, e você vai declarar nos dias que você não está se sentindo culpado, porque mesmo nesses dias nós somos pecadores. A Bíblia diz, suas boas obras são trapos de imundícia diante da minha santidade. Não tem dia bom pra gente. Na verdade, todos os dias nós estamos entrando em pecado na presença dele. Por quê? Porque a gente peca em pensamento, a gente peca em intenção do coração, a gente peca de todas as formas. O motivo da gente poder acessar o Pai é por causa dos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, eu vou deixar uma lista de versículos. O que você vai fazer? Declarar esses versículos que são a base do porquê você pode entrar, porquê que você pode estar no Santo do Santo, acessando o seu Pai. Tendo uma coisa muito importante disso. Quando você cai, quando você erra, o jogo não é zerado. Cara, lembra do Super Nintendo? Quando você ia lá no Mario, vai uma vez, vai duas, morreu, três, morreu, a quarta vida, a quinta vida, game over. Você começa de novo o jogo. Meu irmão, era terrível. Agora os joguinhos de hoje, da criançada de hoje, não é assim. Quando você morre, você volta onde você estava. E, cara, isso parece muito mais com o reino de Deus. Tem muita gente que pensa, cara, caí, voltei lá no começo do jogo, voltei lá no começo da vida. Não, você caiu, você parou. É verdade que você poderia estar mais pra frente. É verdade que você poderia ter avançado mais, mas você não perdeu tudo que você construiu com Deus. Não deixe o diabo continuar acusando você e impedindo você de entrar aonde você vai ser curado, de ter o tempo com o Pai, com o médico dos médicos que quer libertar você. Olha só o quarto inimigo que mais apareceu da vida devocional, a preguiça. Olha só, cara, os caras escreviam lá, cara, eu tenho preguiça, quando eu penso, não vou fazer. E aí eu anotei algumas coisas juntas, preguiça, inconstância, procrastinação. Procrastinação, deixar para depois o que é para fazer hoje. E, cara, as pessoas falaram para mim, olha, eu sou consumido pela preguiça. Eu penso, não, hoje eu vou fazer o meu devocional, vou ler Bíblia, vou orar, vou adorar o Senhor no meu secreto, mas me vem uma preguiça, me vem uma vontade de procrastinar, de deixar para depois. Cara, como é que a gente pode vencer isso? Presta atenção. Seu cérebro, cara, precisa ver o que ele está fazendo. Muitas vezes a gente nem se acha preguiçoso e a gente está sendo. A gente nem se acha improdutivo e a gente está sendo. Porque você precisa fazer um diagnóstico de como é que você está. Principalmente nessa parte da sua vida com Deus. Então, o que eu vou falar para você fazer? Aí no seu PDF eu deixei um calendário. Você vai imprimir esse calendário. Você vai pôr qual é o mês e você vai preencher os dias. Então eu estou com o de outubro aqui, tá? Que é o mês que nós estamos gravando aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta azul ou verde, presta atenção nas cores, que é o seu cérebro aí, azul ou verde, e você vai fazer um V, um check, no dia que você fizer devocional. E você vai pegar uma caneta vermelha, tá? Ou um marca-texto, uma coisa vermelha, você vai fazer um X no dia que você não fizer o seu devocional. Por quê, gente? Porque você precisa ver. Ok? Quando você parte para o físico, seu cérebro começa a fazer uma autoanálise muito mais eficaz. Então, você estava lá, chegou na terça-feira aqui, dia 1º, você foi lá e fez seu devocional, leu o capítulo lá da Bíblia, orou, teve o seu tempo com Deus. Você vai pegar aí, fazer um check.
Cara, só que na quarta-feira você ficou com preguiça, começou a ver vídeo no YouTube, tal, e você acabou não fazendo. Chegar no final do dia, você faz um X. E aí na quinta também não deu, porque você tinha futebol e todas aquelas coisas, não deu pra fazer. Aí na sexta a galera te chamou pra sair, e aí, poxa, você tinha programado pra fazer à noite, mas não deu, tal. E aí no sábado você decidiu acordar mais cedo, e aí você fez o seu devocional e teve o seu tempo com Deus. Só que aí no domingo não deu, porque você tinha ensaio lá na igreja, tal, e não deu pra fazer. E nem na segunda, que você estava muito cansado. E aí depois na terça você fez de novo. E aí você vai ter algo mais ou menos assim. E aí você vai conseguir olhar para o seu mês e falar, cara, como é que eu tô? E sabe o que eu te encorajo? A deixar colado aqui a sua lista de prioridades. Deixa numa parede sua lista de prioridades e o seu calendário. E, cara, começa a questionar você mesmo. Cara, isso aqui tá alinhado com a minha lista de prioridades? Eu declaro para todos, eu nasci para a glória de Deus. Deus é a prioridade, mas Jesus, eu te amo mais que tudo. Eu canto isso. O meu calendário comunica isso. Se eu fosse mudo e alguém chegasse no meu quarto, olharia meu calendário e saberia qual é a minha prioridade sem eu ter que abrir a minha boca. Cara, você precisa fazer isso aqui. Você vai colar isso aqui no seu quarto. Você vai preencher todos os dias para você ver como você tá no seu tempo com Deus. Uma coisa muito importante é você entender que as suas escolhas importam para o sistema. As suas escolhas importam para as pessoas que estão ao seu redor. Cara, ninguém tá vivendo sozinho. Pode falar, não, eu estou prejudicando só a mim mesmo. Não, você está prejudicando todos que estão ao seu redor, cara. Nossa, Deus fez a gente para estar conectado, para ser nós. Olha como ele pede para a gente orar, Pai nosso, o pão nosso. Só que aí ele fala, perdoa as nossas dívidas. Você não está tendo tempo com Deus, você não está sendo constante, está prejudicando a igreja que você está participando, você prejudica a sua família, você está prejudicando a sua futura família. Se você é casado, você prejudica a sua esposa, seu marido, seus filhos ou seus futuros filhos. Eles colherão das suas escolhas, boas e más. O que nós precisamos, gente, é de um senso de responsabilidade. Sabe, antes, quando eu não tinha filhos, eu vivia de forma um pouco mais irresponsável. Quando nasceu a Luísa, tive que ser mais responsável com as finanças, com todas as coisas. Agora que nasceu o Davi, 2 filhos, mais responsabilidade ainda. Cara, você precisa ganhar senso de responsabilidade, que é um sinal de maturidade. Sabe, você precisa parar de procrastinar. A pior coisa que existe é o cara deixa... Não, depois. Não, amanhã eu vou começar. Você tá vendo esse vídeo pensando, cara, amanhã eu vou começar. Chega, cara. É hoje o dia. Cara, deixa eu te mostrar uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre procrastinação. Vou deixar até o link no PDF para você. E o cara mostrou uma coisa que me deixou em choque. E eu imprimi aqui para você ver. Esses quadradinhos aqui são o número de semanas da vida de alguém que vive até 90 anos. Olha só, tô chutando alto. Alguém que viva até 90 anos. Esse é o número de semanas que tem na vida de um ser humano. Olha isso. Cada coluna dessa é um ano. Um ano, até 90. Tá? 52 semanas você tem no ano. E aqui coloquei 90 anos. Deixa eu te mostrar o meu gráfico. Essa aqui é a minha vida. Ou seja, essas são as semanas que eu já vivi. E isso aqui é o que eu tenho de sobra se eu viver 90 anos. Cara, onde que você tá aqui nesses quadradinhos? Quanto tempo você tem? E na real, a gente nem sabe quantos quadradinhos a gente tem. O que eu queria te dizer? Para de deixar para depois, cara. Para de deixar para amanhã, para viver o que Deus tem para você. Só que tudo começa com você gastando tempo devocional, de devoção a Deus todos os dias. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse papel aqui no seu PDF. Você vai fazer algo. Faça um compromisso comigo. Você vai imprimir isso aqui e você vai pintar. Como? Você vai escolher quantos anos. Aqui, o meu tá no 31. E você vai pintar da sua idade para trás. Porque eu quero que Deus, cara, mostre para você o quanto já foi. E, cara, cada semana você tá jogando fora um quadradinho, jogando fora um quadradinho. Cara, quanto tempo você passou jogando joguinho aqui? Quanto tempo nós passamos vendo Netflix? Quanto tempo a gente passou perdendo tempo, cara, e deixando de fazer a prioridade das prioridades, que é passar tempo aos pés de Jesus, ouvindo Ele,
buscando a Ele, se relacionando com Ele. Uma coisa que ajuda muito a gente parar com a inconstância e com a procrastinação é você fazer em grupo, tá? Você fazer em grupo. Então, eu vou deixar um papel aqui no PDF que você vai anotar o nome de pessoas que poderiam entrar nessa disciplina junto com você. E eu quero que vocês cobrem um ao outro. Minha dica é: começa um grupo no WhatsApp com essas pessoas e vocês vão postar lá, ó, devocional feito, ó, poxa, hoje não fiz. E pode postar um pouco do que Deus falou com vocês, mas um grupo que vocês possam cobrar um ao outro, ajudar um ao outro. A gente sempre vai mais longe quando a gente tem ajuda de outras pessoas. Então, nesse papel que eu vou deixar para você, eu quero que você escreva o nome de pessoas que Deus vai colocar no seu coração. Você procurar essas pessoas e começar esse movimento. Você pode mostrar esse vídeo para elas, para que elas possam também saber como fazer tudo isso. E uma coisa legal é que vocês podem até estabelecer um prêmio para o grupo, entendeu? Cara, se nesse mês a gente fizer 25 dias dos 30, nós vamos ter um prêmio que vai ser tal coisa, nós vamos todo mundo jantar junto em tal lugar. Vocês podem até colocar um prêmio para o grupo, isso vai ajudar você a focar naquilo que realmente importa. Em quinto lugar, o que apareceu lá, que é um inimigo do devocional, é a distração. Cara, é a incapacidade de concentrar. As pessoas colocaram, cara, não consigo concentrar, alguma coisa sempre me distrai. Aí colocaram meu celular, as pessoas da minha casa, uma outra atividade, saber que tá rolando alguma coisa, isso me distrai, eu não consigo focar. Gente, isso é uma coisa muito real. Nós perdemos uma capacidade de focar. Muita gente se vangloria de ser multitarefa. Cara, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho 12 abas abertas aqui no meu computador e eu vou fazendo, eu respondo Skype, respondo WhatsApp e tal. E nós começamos a fazer essas multitarefas, e é verdade, tem alguns que são mais habilidosos do que outros, só que quando nós vamos nosso tempo a sós com Deus, requer uma monotarefa. Requer você focar em uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Sabe, requer o que Maria fez, senta aos pés. Ela escolheu a boa parte, senta aos pés e fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Cara, nós precisamos de voltar a desenvolver a nossa capacidade da monotarefa. Então, forma prática, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu gosto muito do que o Léo aqui do escritório fez. Ele tem o cantinho do castigo do celular dele. Ele fala que ele pega o celular dele e deixa ele de castigo. Então você vai colocar um lugar onde você vai colocar o seu celular de castigo, fora do cômodo onde você está fazendo devocional. Então você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta, quem vai ficar para fora? O seu celular, tá? Deixa ele em modo vibratório lá, de forma que você não ouça, para que não te impeça, não corte o seu raciocínio, não tire a sua atenção. Cara, deixa lá fora. Gente, fica tranquilo, o celular existe há pouquíssimo tempo, ninguém vai morrer nesse período devocional seu. Pode deixar lá fora. Segunda coisa, você vai fazer seu devocional com um bloquinho de anotações aqui e uma caneta do lado. Por quê? Quando vier, você tá ali orando ou você tá ali lendo a Bíblia, vai vir na sua cabeça, cara, esqueci de levar o passaporte não sei aonde. Você vai pegar a caneta e escrever, levar o passaporte não sei aonde. Pronto. Você pode agora esquecer essa informação, porque tá ali. Aí depois você tá fazendo, nossa, fulano falou que era pra ligar pra ele. Ligar para o fulano. Escreve, esquece daquilo ali e joga fora essa informação, porque já tá anotado e o seu cérebro não tem medo de jogar fora. Então, e cada vez mais, você vai focando no devocional, no tempo a sós com Deus. Você precisa de um local adequado para isso, ok? Então, pode ser no seu quarto, se você tiver essa privacidade, pode ser numa varanda, pode ser num café, se você não perde a atenção com pessoas passando, coloca um fone de ouvido, põe um louvor, pode ser nesse café, pode ser num lugar aberto onde tem a natureza. Você precisa de um local de privacidade. É muito legal o quarto ou um cômodo fechado, que você pode ser mais expressivo. Você pode chorar, você pode ajoelhar, você pode deitar no chão, você pode pular se você quiser, se você gosta de dançar na presença de Deus, pode fazer essas coisas. Por isso é muito legal um lugar privado. Agora, não ter esse lugar não pode ser um impedimento de você ter o seu tempo. Se não for perfeito, eu sozinho não funciona. Não, cara, vá para um café,
Cara, estaciona o seu carro lá na frente do seu serviço, numa sombra. Na hora do almoço, vai lá pro seu carro e faz o devocional. Senta num canto e faz o devocional. Cara, que isso não seja um impedimento, uma desculpa para você não fazer. Uma coisa legal quando você tem dificuldade de se concentrar é você fazer algo físico para te ajudar a concentrar. Então, uma dica que você já viu, talvez você até já viu outras pessoas falarem, é colocar uma cadeira para Jesus, tá? Eu tenho dificuldade de entender que Deus está aqui e concentrar. Cara, senta no lugar, puxa uma cadeira e coloca ali. Fala, Jesus, senta aqui. Senta aqui. E agora você foca de que Jesus Cristo está sentado ali e começa a falar com ele sentado ali. Olha, cara, eu tô muito chateado. Que dia terrível que eu tive ontem e foi isso e isso. E, poxa, fulano falou assim comigo, me veio uma mágoa, se eu quero, tira isso de mim, tal. E ele tá ali. Quando você for ler a Bíblia, ele tá ali. Quando você for orar, ele tá ali. Então, isso ajuda muito quando você pega algo físico para te ajudar a concentrar. E uma coisa legal, que eu vou deixar também aqui no PDF, é um modelinho de plaquinha para você pendurar na fechadura da sua porta, pendurar ali na maçaneta, não perturbe. Tô tirando um tempo com Deus aqui. Deixar um aviso na porta para seus pais, pro seu marido, para os seus filhos saberem que esse tempo agora é o tempo que você está tirando com Deus. E sabe que isso é muito legal, porque essa plaquinha prega. Essa plaquinha está dizendo para as pessoas, olha, ela tem prioridades. Ele tem prioridades. Nossa, agora é o tempo a sós do papai com Deus, é o tempo a sós da mamãe com Deus. E essa plaquinha vai pregar e começar a estabelecer uma cultura dentro da sua casa. O sexto inimigo de uma vida devocional é não saber fazer o tempo devocional. As pessoas falam, cara, eu chego lá, beleza, reservei lá o meu tempo, o que eu faço nesse tempo? Eu precisava de um roteiro, de uma forma. E é muito legal, sim, de início ter um roteiro, ter uma forma de fazer, ok? E eu queria, nesse PDF, deixar para você um roteiro. E eu vou descrever para você. Primeira coisa, vai começar com adoração. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é discernir a presença de Deus. Nós não acreditamos em entrar na presença de Deus porque você nunca saiu. Se tivesse saído, você teria morrido. Agora, você vai discernir. Você precisa parar e concentrar. Cara, Ele está aqui. Ele está presente aqui nessa sala enquanto eu gravo. Será que eu estou consciente disso? Então, a primeira parte é discernir. E isso é muito bom ser feito através da adoração. Porque se Ele está aqui, cara, eu preciso falar o quão maravilhoso Ele é, o quão grande Ele é. Então, ajuda muito você também utilizar de uma música. Então, eu vou deixar uma lista de músicas aqui no PDF que são top para devocional, ok? Para te ajudar a fazer esse período de discernir a presença de Deus. Segunda coisa, você vai então para palavra. Por quê? Porque se Ele está aqui, eu quero ouvi-lo. E a palavra, a Bíblia é o melhor jeito de você ouvi-lo. Então, você vai pegar lá a sua Bíblia, você vai abrir no texto que você está lendo. E é uma dica que eu daria, isso não é uma regra, é que você lesse na sequência, ok? Então você, por exemplo, não, vou ler o Novo Testamento inteiro, não, vou ler a Bíblia inteira, vou ler tal livro inteiro. Começa na sequência. Vou ler agora 2, 3 capítulos dessa vez aqui. Você começa a ler 2, 3 capítulos. Deixa umas canetas, uns marca-textos ali para você ir rabiscando. Isso ajuda muito na concentração. É você conseguir focar, porque você vai falar, deixa eu ver o que é mais importante, o que ressalta nesse texto para mim. E você risca o que ressalta para você. Depois de ler a Bíblia, o que você vai fazer? Meditar. E essa é uma das partes que as pessoas menos fazem. E às vezes por não saber. O que é meditar? Não é esvaziar a mente. A meditação cristã é ao contrário. É encher a mente. Meditar é fazer o que agora está na sua mente, no seu cérebro, descer para o seu coração. O que você vai fazer? Você vai falar com você. Quando o salmista estava meditando, ele falava, aquieta-te, ó minha alma. Com quem que ele estava falando? Ele não estava falando com outra pessoa, ele não estava falando com Deus, ele estava falando com ele. Presta atenção no que você vai fazer. Você vai pegar o texto bíblico e você vai começar a falar com você a respeito do texto bíblico. Então, o texto está falando sobre não andeis ansiosos com coisa alguma. Você vai começar a falar, Douglas, cara, você precisa ficar tranquilo. Por que você está tão atribulado em relação a isso? Você fica tranquilo, porque aqui está dizendo que Ele é o seu pai. Aqui está dizendo que se Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos pássaros. Ele está dizendo que você vale mais do que as plantas que passam, você vale mais do que os pássaros que não juntam em celeiro. Ele é o seu pai, Ele cuida de você. Cara, você vai fazendo essa palavra entrar.
Que aí não é só informação, ela vai se transformando em revelação, que vai gerar uma transformação em você. Então, meditação, cara. Meditação na palavra. E depois de ter meditado na palavra, que é falar com você, você vai orar, ok? E uma coisa legal na oração é você orar a palavra, orar o que você leu, falando com Deus. Senhor, me ajuda a não andar ansioso com coisa alguma, Senhor. Senhor, me ajuda, toda vez que eu chego em tal situação, eu fico ansioso. Pai, que essa palavra aqui entre no meu coração. Senhor, me ajuda a confiar que Tu és meu Pai e tal. Você começa a falar sobre o texto e a sua lista de oração. E aí eu queria te incentivar a ter uma lista de oração. Você colocar lá os motivos de oração, os assuntos que você tem que colocar diante de Deus. E, cara, tem essa lista com você o tempo todo. Se você puder ter na sua agenda, em algum lugar que você leve para os lugares. Por que eu tô falando isso? Porque você tá em algum lugar aí, você tá lá no serviço e o fulano falou que tá mal, você fala, cara, eu vou orar por você. Você pega e anota na sua lista. Você tá lá na faculdade e fala, cara, vai ter uma prova final, você coloca, orar pela prova final. Você tá na igreja e ouviu lá o caso de uma pessoa, orar por essa pessoa, orar e tal. Você vai colocando na sua lista. E sabe por que é legal dessa lista? Que você pode revisitá-la para ver as respostas de Deus. Cara, você vai ver o tanto de coisa que Deus responde da sua lista, que Deus interviu da sua lista. E aí você vai poder olhar para ela e organizar a sua oração. Você sabe sobre o que orar. E uma dica que eu te dou também é que depois de ter esse tempo devocional, você compartilhe com alguém as coisas que Deus tem falado com você. Cara, isso é muito legal. É você chegar em alguém e falar, cara, tava com Deus, tava orando, me veio algo no meu coração. Olha o que Deus falou comigo nesse texto. E você compartilha com outras pessoas. Cara, isso é encorajador. E a última coisa que as pessoas disseram que atrapalha elas de ter tempo devocional é falta de fome, falta de vontade, um desânimo em relação a fazer o tempo devocional. E o que eu queria dizer sobre essa última coisa? Presta atenção. A falta de fome vem quando você já se alimentou de alguma coisa. Cara, uma vez eu cheguei num casamento e era um casamento bem bonito, assim, né? De um amigo meu que tinha um certo recurso e tal. E aí começou a vir os salgadinhos, né? E passou meia hora, passou 40 minutos, passou uma hora, e vindo salgadinhos lá, vindo a coxinha, vindo a esfirra. E eu não sei porque eu pensei, cara, eu acho que é isso aqui, né? Que a comida é essa. E comecei a comer, meu irmão. Aí eu comi um monte de coxinha, comi um monte de salgadinho e tal. E de repente, quando eu já tava lotado, anunciaram, agora vai começar a janta. E sabe o que tinha na janta? Camarão, meu irmão. Camarão. E adivinha? Eu não estava mais com fome, porque eu enchi a minha barriga de coxinha. Cara, é como se eu convidasse você para ir num super restaurante e antes de sair de casa você pegasse um pacote de Cheetos, sabe, aquele salgadinho, e comesse o pacote inteiro de Cheetos. E aí você chegasse lá no restaurante e você vai reclamar de falta de fome. Você não tem falta de fome, você só está comendo a coisa errada. O que a gente precisa descobrir? Quais são as coisas erradas que você está comendo? Como, Douglas? Deixei um papel aí no seu PDF para você fazer essa lista. O que eu quero que você pense comigo? O que você faz ou o que você tem vontade de fazer quando você está cansado ou quando você está mal? Pensa na sua TPM. O que você começa a ter vontade de fazer quando está na TPM? Pensa num dia que seu chefe briga com você. O que você tem vontade de fazer? Tem gente que fala, cara, chegar em casa eu queria vou ver um monte de vídeo engraçado. Vou ver stand-up, vou ver comédia. Não, quando eu chegar em casa eu preciso ver um filme de ação. Quando eu chegar em casa eu vou comer alguma coisa. Chegar em casa eu vou... Cara, aonde você está procurando satisfação? Que você está matando a sua fome com Cheetos, com salgadinho. Então, eu vou usar esse termo aqui. Você precisa achar os Cheetos da sua vida. E o que você vai fazer? Eliminar. Sim. Cara, quando eu tô cansado eu vou para um videozinho engraçado. Você vai tirar da sua vida os videozinhos engraçados. Por quê? Porque agora você vai começar a ter fome da coisa correta. Para onde você tem que ir quando você está cansado, sobrecarregado, que ele vai trazer alívio? Para Cristo, para os pés de Jesus. O local devocional é o seu local de descanso, é o seu sábado ali, é aquele local de devocional diário seu. Agora, você precisa parar de comer o errado para ter fome do certo. Então eu quero que você faça a sua lista de Cheetos. O que você vai deixar de comer? O que você vai parar de alimentar a sua alma
para que sua alma tenha fome da coisa certa, de Deus. E aqui eu queria te fazer um desafio que vai te ajudar em aumentar a sua fome. É que você começasse a jejuar, tá? O que é o jejum, Douglas? Jejuar é jejuar. Quando você vai lá, o médico fala assim, ó, amanhã você vai ter que fazer um exame e tem que ser de jejum. Você fala pra ele assim, pode ser jejum de TV? Pode ser jejum de chocolate? Não. O que é quando ele fala que você vai ter que fazer um jejum? Ficar sem comer nada. Cara, eu queria te desafiar a começar a jejuar. A gente tá jejuando aqui uma vez por semana. No nosso caso aqui, a gente escolheu a quarta-feira. Você vai escolher um dia, você vai jejuar nesse dia. 24 horas. Eu não consigo. Começa com 12. Na semana seguinte já faz 16. Na outra semana já faz 24 horas. 24 horas. Pode ser da meia-noite à meia-noite, ou a gente aqui faz assim das 10 da noite até as 10 da noite da quinta-feira, e aí você come das 10 da noite da terça-feira até as 10 da noite da quarta-feira, aí você come às 10 da noite, 24 horas. Por que, Douglas? Porque, cara, jejuar nos traz fome de Deus. Porque, cara, comida é um grande refúgio. Eu tô aqui nervoso, tal, vamos comer um lanche, vamos, e alívio. Eu tô aqui atribulado, vamos tomar uma coca, vamos pegar um café, vamos fazer não sei o quê, e aí alívio. Quando a gente tira isso, a gente não tem pra onde correr. Pra quem nós vamos correr? Pros pés dele, pra Jesus. Jejuar, cara, vai destravar a sua fome por Deus. Uma outra dica que eu te dou é que você vá mesmo sem fome. Porque quando você começar a experimentar dele, vai ser gerado fome em você. Mesmo sem vontade, vá para o seu tempo devocional. Porque quando chegar lá e você ver o que Deus vai fazer na sua vida, isso vai gerar mais fome e mais vontade em você. Então, até mesmo sem vontade, vá. E por último, comece a cuidar de alguém. Comece a cuidar de alguém. Cara, quando você começa a cuidar de alguém, você agora não precisa apenas alimento para você, mas você precisa de alimento para alguém. Cara, eu cuido aqui de uns 8 casais. Os 8 casais da liderança que eu discipulo aqui na família de Zascope. Cara, eu tenho que ter o que repartir com eles. Hoje a gente vai ter um tempo juntos. Cara, eu tenho que comer. Eu tenho que preparar a marmita, eu tenho que preparar a refeição. Cara, quando você cuida de alguém, seu nível de responsabilidade aumenta. Sua fome por ele aumenta. Por quê? Porque você vê os frutos daquele tempo devocional com Deus. Você precisa começar a cuidar de alguém. Então também vou deixar no seu PDF uma das folhas onde você vai anotar os nomes das pessoas que Deus colocar no seu coração, que você pode começar a cuidar. Se aproxima dessa pessoa e começa a compartilhar com ela. Semanalmente, se encontra com ela e começa a falar aquilo que Deus tem falado para você. E isso vai destravar sua vida devocional. Cara, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e te ajude a desenvolver ainda mais o seu tempo devocional. Esses são 7 inimigos da vida devocional. Então, eu vou deixar o link aqui com o PDF. Eu quero que você baixe esse PDF e você acompanhe todas as coisas, faz todos os exercícios que tem lá e você vai ver sua vida sendo destravada. Eu quero que você deixe um comentário aqui. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e deixa um comentário do que Deus ministrou ao seu coração, quais os 7 inimigos mais pega para você, tá? E o que você vai eliminar da sua vida aí para você começar a ter vida com Deus. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se inscreve no nosso canal para você acompanhar todos os próximos vídeos que a gente vai lançar. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.